Vamos lá. Tchananã. Tchananã. Puxa que travia mais. Arroba. Arroba. Ava Rocha. Tá certo, né? Publiquei. Botica, terapia, mais Ava Rocha. Fixar comentário. Pronto. Boa noite. Quem tá chegando aí, Bubu? Bubu. É você que está aqui, Bubu. Boa noite quem tá chegando. Bubuzinho. A gente vai fazer uma sessão de terapia remota, virtual. E se chama Botica Terapia. E a convidada de hoje a ser minha terapeuta, minha analista, como quiser chamar, é a Ava Rocha. A minha amiga, irmã, bruxa, mestra, Ava Rocha. Tô esperando você, né, o pessoal começar a chegar. A Ava tá por aqui. Eu já vou chamar a Ava, você quer saber? Deixa eu ver aqui, sim. Tá. Convidei. Aí, ó. My God. Fala, minha terapeuta. É assim que se faz uma sessão. Deixa eu botar o fone que eu esqueci. Tá vendo como eu sou amador? Boa noite, Botica. Fala comigo. Boa noite, Botica. Boa noite, Ava Rocha. Vamos fazer o seguinte, só para deixar tudo claro. Estamos iniciando uma sessão de terapia chamada Botica Terapia. Eu vou lançar um álbum em julho chamado Carnívora e eu preciso de conversar em relação a tudo por conta disso também. E hoje você está aqui, minha terapeuta, minha analista, e obrigado por aceitar a gente, né, seguir com a nossa sessão para as minhocas existirem. Muito bom, Botica. Eu estava pensando aqui nas suas primeiras palavras, né? Me fala mais sobre isso, tudo que você está dizendo, né? Das suas minhocas. O que seriam essas minhocas? São muitas minhocas, né? Tem minhocas de vários tipos, né? Não existe só um tipo de minhoca. Na terra e na cabeça. Na minha cabeça, com certeza existem mais de 500 tipos de minhoca. Eu vou tentar assim, eu estou identificando agora um tipo de minhoca, que é a minhoca da idealização, por exemplo. Então, vou tentar falar dessa minhoca. Quando eu era adolescente, eu tive uma banda chamada Os Outros, com o Vitor Paiva e outras pessoas queridas, maravilhosas. E eu era adolescente, então eu escutava Nirvana e ficava vendo Nirvana na MTV e ficava idealizando esse lugar do cantor, do show, né? O E que é? Mas o que é? O que é cantar? O que é cantar, então? o que é O que cantar? é cantar para você?
Ai, Te faz ó, pensar nesse lugar que você está falando, idealizado do cantor, que, então, né? Porque então também deve haver um embate, né, entre o que você idealiza também como cantor para você e essa idealização do outro sobre o que é ser cantor, algo por aí. é, você tá certa, viu? Tem justamente um conflito entre o cantor idealizado e o cantor da prática do cantar, né? Só que esses ideais, esse conflito entre o cantor ideal e o cantor real, na prática, eles o tempo inteiro se misturam e se debatem. Por quê? Porque uma coisa é você falar, você idealizar, vou cantar, vou dar um show, eu quero muitas pessoas me ouvindo, dançando a minha musiquinha, e tudo vai dar certo, porque o mundo é maravilhoso e tudo mais. A outra coisa é você cantar, porque você precisa falar, precisa compartilhar o que você tem para compartilhar, né? Mas aí é que tá. Ah, esse conflito do ideal com a prática real se misturam. E aí, de vez em quando existia show ainda, eu lembro que eu ficava muito nervoso, não porque ia acontecer um show, que tudo bem, e sim porque o ideal construído na minha cabeça estava me pressionando, porque tinha que ser de tal forma, não é uma coisa construída, entendeu? Será então que o real e o ideal, então, é algo construído? Oh, gente, vamos lá. Eu acho que o ideal é muito inevitavelmente. O real também é construído, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu Não acho que o existe, né? Talvez como não existe, talvez, mas não isso não importa. existe. O que importa é o que você está pensando, o que você está sentindo, né? Então, isso é o que importa. Agora, eu queria saber, então, o que que você quer cantar ou pensa que está cantando no seu novo disco, ou mesmo está cantando alguma coisa, mas por trás desse canto ainda há um outro canto, por trás disso, que cantos invisíveis também estão no seu disco, né? Estão na carne dessa carnívora. Tá. Vamos lá. Tudo vai ser um achar desesperado aqui, porque eu não vou nunca conseguir ter certeza de nada, parece. Mas eu acho que por trás do cantar não idealizado, quando se canta, né? Pelo menos falando por mim, eu acho que tem uma necessidade de comunicação, de conversa, né? Oi, tenho algo para dizer e quero o retorno de vocês. E o retorno não é só o que acha do que eu estou cantando. É tipo, então, a partir daqui, o que mais poderíamos fazer juntos, né? Eu acho que isso é uma carne do cantar. E eu acho também que existe sempre uma urgência de existir, né? Quando a gente consegue cantar, e eu não estou falando de rodinha de violão na fogueira, que também não sou de jeito nenhum contra, mas estou falando de um lugar que é posicionamento, né? Tô aqui agora metendo essa bronca, vamos nessa. E eu acho que é o lugar do agora, justamente. É ter que se obrigar, se jogar num momento que agora estaremos juntos e é só agora que isso acontece. Eu acho que é alguma coisa assim. Tô confuso. Confuso? Fala mais sobre isso.
Tô confuso, eu tenho dificuldade de entender a mim mesmo. Não é à toa que eu tô fazendo terapia. É, E entendeu? você me procurou por causa disso, né? Porque você quer conversar sobre essas coisas, né? Eu preciso, porque eu sozinho não estou dando conta. Tudo que eu estou falando, eu já pensei antes sobre isso, mas não é o suficiente só pensar. Então precisa de terapia, sim. Quem não faz terapia de outras formas, terapia de outro jeito. Você faz terapia, por exemplo? Você cuida disso? Eu faço terapia. Estou fazendo depois de muitos anos, eu nunca fiz. Mas nos últimos meses eu estou fazendo, sim. É E muito você, como interessante. terapeuta fazendo terapia, o que que acontece? Você Terapeuta. você que é minha terapeuta hoje, como que você, como Não, eu terapeuta, acho que todo mundo precisa de terapia e não. Eu acho que existem também muitas formas de terapia, né? Muitas formas de você trabalhar a sua mente e seu espírito. Eu acho que são técnicas, né, e caminhos. Então, assim, agora eu estou experimentando isso, acho muito interessante. Às vezes falar demais não é uma coisa também que me faz tão bem, né? Mas às hum, vezes falar demais também, então existe um equilíbrio. Mas às vezes a terapia é ficar em silêncio mesmo, sei lá. Eu acho que mas existem muitas formas, né? Muitas formas é, de você progredir, né? No autoconhecimento, não sei direito também. Mas eu tô é, achando interessante, tô sendo importante nesse momento. Tô gostando bastante, assim. Mas, mas é isso. Mas eu quero saber mais o que, que também tudo isso tem a ver, né? Com o seu disco mesmo. Eu quero que você me fale sobre o Carnívora, né? Que é o disco que você vai lançar, né? E como que sim. isso realmente está afetando, né? Como é que você está sentindo? Qual é a expectativa, por exemplo? Porque, assim, eu sinto o tempo, né, um pouco paralisado, ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo numa velocidade única, extraordinária, e a nossa urgência, né, para resolver né, tanto as questões do nosso país, quanto as questões do Covid, quanto todas as questões que afligem a humanidade, né, a questão do clima, tudo isso. Quer dizer, nunca foi tão urgente, né? Nunca a gente precisou agir tão rápido, né? Mas ao mesmo tempo, o tempo ele, né? Ele está como, enfim, é outro, tudo é outro tempo. A internet com o tempo, né, físico das 24 horas do dia, mas o tempo, né, da natureza, o tempo das coisas, o tempo histórico. Então, por que eu estava falando? Eu me esqueci, mas é isso. Então, Sim. Então, na verdade, eu estava te fazendo uma pergunta, né? Eu sou uma terapeuta que falo muito, desculpa. Eu não, falo mas é bom porque me demais. faz pensar. Me ajuda isso, me ajuda. Você me ajudou agora. Não, Porque então o que eu quero dizer? Como é que você está se sentindo? É justamente estar lançando um trabalho novo nesse momento. Você tem uma trajetória, você tem, né, um caminho, né? E o que isso está significando, né? Então, para você, como que você está se sentindo, coisa e tal. tá bom. É, também vai ter conflito aqui. Por quê? Porque o lugar de estar realizando um trabalho, um disco com várias músicas que eu preciso falar, são coisas que eu preciso falar, a realização disso é só um lugar positivo, porque eu preciso fazer isso independente de qualquer coisa. Então tá, isso é um lugar. Uma outra questão, e terapeuta caiu. Não, foi o celular dela. Hum, mas ó, uma coisa que eu problematizo, e realmente não é brincadeira, é qual é a importância disso agora, sabe? Da minha fala, do que eu tenho para trocar.
Claro que eu já sei que todo mundo é importante, todas as falas podem ser interessantes, mas como a gente está nesse momento, e aí você falou de tempo, né? Nesse tempo em que as pautas estão intensas e presentes e necessárias, né? Isso, de alguma forma, mexe muito comigo mesmo, assim, porque não basta eu só ficar à vontade com o que eu tenho para dizer, eu não vou ficar, não fico. Então, tem um conflito, sim, por exemplo, vamos lá, você falou do tempo. Eu estou gravando esse disco há 4 anos, 5 anos no máximo. E já tem muito tempo, né? Então muita coisa aconteceu. Eu mesmo já sou outras pessoas, mas e agora vou lançar e só vou lançar porque eu entendi que as músicas continuam falando coisas, não é que continuam, não, estão falando de acordo com o momento, o que me fortalece por dentro. Mas a outra camada que me deixa boladão, conflito, é que aí vai ser um clássico mesmo. Eu, homem branco, hétero, cis, tipo falando: oi galera, agora olha pra mim, me escutem. Isso pra mim é uma coisa meio complicada, assim, no nosso, se é que tem esse tempo, né? Mas onde estamos, eu não quero atropelar nada das pautas e narrativas essenciais e ao mesmo tempo eu não quero me anular, não quero deixar de existir, né, de me comunicar. Existe esse conflito permanente. Mas você está aliado a todas essas causas. Por que você se sente assim? Porra. Eu me sinto assim porque Pelos seus privilégios. por conta historicamente, culturalmente, eu faço parte dos privilegiados. Eu tenho uma vida que, mesmo que eu tenha dívidas e que eu tenha que correr atrás de dinheiro e tudo mais, eu sou herdeiro. Quando a minha mãe morrer, que ela não morra logo, ela tem um apartamento para mim, né? Isso é um privilégio gigante, né? Então, Sim. mesmo que eu esteja absorvendo e presente e a favor das pautas das quais eu, a princípio, não, não faço parte exatamente, e acho sim que todo mundo tem que fazer parte e conversar tudo, eu sigo representando inevitavelmente um homem branco, hétero e tal. Não tem como eu me desligar disso, né? Isso Com certeza. não é que Mas o seja um mais importante problema. é você não tem como fugir mais da sua condição de privilégio, né? Ninguém tem. Quer dizer, corrigindo, eu quero dizer justamente o contrário. Eu quero dizer que o principal é se ser, antes de tudo isso, né, no seu próprio comportamento. Você tem uma história e você tem uma consciência também, né? Então você Sim, precisa encontrar um espaço de valor para tudo isso, porque você precisa amar o homem que você é hum, e se desprender do homem que você não é, que puta é que um pariu, hein? homem, que é um homem social, né? É um homem que vai se formatando dentro de um processo. Então, o importante é que você descubra e descolhe uma face da outra, né? Separe. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: você é um cara que você está lançando o teu disco, você
é uma alma maravilhosa, está lançando o seu disco e também não está atrapalhando, ninguém não está atrapalhando as causas. E eu acho que, mais bem, você soma a elas, né? Você soma do seu jeito, né? Com a sua potência, com o que você pode, você soma. Mas você não faz um trabalho de opressão, um trabalho por aí. Então, eu acho De que é muito forma importante alguma. isso que você está falando, porque eu acho que é um trabalho de todos nós que gozamos de privilégios, que sempre gozamos de privilégios diante, né, da situação, da realidade do Brasil e do mundo. Então, Mas, realmente, acho que é uma coisa muito importante para a gente, entendeu? É importante a gente matar em nós qualquer resquício, né, que possa haver de, dessa história, né? Seja de homofobia, seja de racismo, seja de, sei lá, de tudo que possa haver de machismo, entendeu? E, e realmente se colocar no fronte na luta contra tudo isso, né? sim, E abrir mão de muitos privilégios também, entendeu? Repensar a nossa relação com o nosso próprio privilégio no sentido assim do que a gente quer ou precisa para viver, ou almeja para viver, né? Então, tudo isso são escolhas e possibilidades também, mas não sei, eu estou pensando sobre o que você falou, porque eu acho importante que nada nos enfraqueça, nem esses pensamentos, nem essa verdade que você disse sobre você próprio. Então, é um olha, motivo de força. isso me caiu como um afago. Uma coisa que acho que talvez eu durma melhor hoje se você não me provocar mais. Mas eu vou te pedir licença para perguntar de você, qual é a sua cor? Qual é a cor da sua Oi, a pele? minha cor. É. Não, eu me considero, assim, eu me considero parda, não sei nem direito que se é meu tom, mas eu me considero parda pelo fato que eu sou mestiça, né? Eu sou mestiça. Eu não sei se pardo é exatamente mestiço, mas assim, nas categorias que sempre apareceram ali para mim, eu sempre me identifiquei como parda, né? Mas, e simbolicamente, você. Eu queria, desculpa, mas eu queria saber também de você, como é que você está se sentindo em relação ao seu lugar e como você atua no mundo. Você pode me falar? É complicado também. Eu acho que todo dia a gente percebe coisas novas sobre si próprio, sobre o mundo também. Todo dia é uma descoberta e também todo dia é um esquecimento. Então, acho que é um trabalho muito árduo, né? Na verdade, de você se manter conectado com o todo, consigo, com o todo. Às vezes, né, com as pessoas até mais próximas. É todo um trabalho, né? Conectado com a É, sua imaginação, com a sua força criativa, com a sua vitalidade, né? Então, todo dia é um, é um renascer, né? Então, tem aquela sim. música, como que é? Hoje eu vou dormir. Como que é? Hoje eu vou comer mais lá pelo povo do Oriente. Gente, esqueci, né? Mas Não que sei. fala, hoje vou dormir um pouco, vou dormir de novo para morrer um pouco. Agora eu mesmo esqueci. Mas assim, eu acho que é um pouco isso, sabe? Então, eu às vezes eu não sinto que eu estou plena das minhas forças, entende? Ou da minha consciência, sabe? Da minha conexão. Às vezes eu não consigo acompanhar determinadas velocidades, entende? Mas em outros momentos eu consigo e eu quero. Existe uma coisa assim de querer, entendeu? Uma vontade
de estar realmente conectada. E, na verdade, eu sofro, assim, penso, né, internamente muito assim, o que que eu posso fazer de fato, né? Esse fazer, essa incógnita, mesmo às vezes me dói, quer dizer, eu fico me perguntando, né? E também o fato de que isso, o que fazer, e nessa pergunta eu vou também conseguindo, acho que, muitas respostas na minha arte. Quer dizer, de alguma maneira eu tento responder com a minha arte. E no final é como que o que eu posso fazer é isso, porque eu posso fazer mais, eu faço mais também, mas digo assim, do ponto de vista de uma guerra que você tem que entrar, né? E a nossa Sim, vida também é uma guerra, tem umas veredas assim, né? Uns lugares muito difíceis, né? A vida, digamos, do do própria, pessoal. artista, não sei como se diz isso. Não, é, do artista, não sei nem se. Ah, a vida do artista, mas eu quero dizer assim, ser artista, né, significa também fazer escolhas que são muito importantes, né, a nível econômico, a nível social, né? Então, existem aí compromissos, né, Mas importantes. você sente que a sua prática de artista, que é claro que é muito valiosa e essencial, você sente que ela é suficiente no lugar do que você pode dar, de como você pode Não, é isso que eu estou contribuir? falando. É isso que eu estou falando. Ela não é suficiente. Por isso que eu fico pensando né, o que fazer. Em muitos. Por exemplo, agora a gente estava vendo o Bolsonaro lá com os militares. Então, é esse que fazer, ou seja, uma sensação de realmente o que fazer, né? De impotência, mas ao Sim, mesmo tempo de impotência. Porque é isso que eu quero dizer. Eu já faço também muitas coisas, né? E muitas coisas das quais eu não estou, sei lá, fazendo marketing ou publicidade das coisas que eu estou fazendo, né? A respeito de transformações que muitos de nós estamos fazendo, né? Micropolíticas e tal. E a arte, a nossa arte tem a ver com isso, né? A nossa arte já é um ato, né? Nesse sentido. Mas há sim, também outras coisas que se fazem. Mas há também coisas que eu preciso fazer e qualquer um precisa fazer, que é do âmbito pessoal, quer dizer, eu já faço, né, criar uma pessoa, né, enfim, sustentar a minha vida dentro das escolhas que eu quis, quer dizer, é muita coisa para fazer, entende? é, Então, eu tento não me cobrar tanto, mas eu tento me manter conectada e sempre me cobrando essa conexão. Então, por exemplo, quando me escapa alguma coisa, eu estou muito, sei lá, chapada no mundo da lua, em outra esfera, assim, também, tipo, alheia, entendeu? Eu me puxo para dentro da situação, entendeu? Para ficar conectada. é. E isso serve para tudo, entende? Para nossa arte, para tudo. Mas é isso. Eu, eu também me sinto perdida em muitos. Eu acho que todos nós. Mas você Mas fica eu à acho que é isso. vontade? Eu acho que tem as Você, micropolíticas, as conexões. Ah, você consegue em algum momento, e aí ampliando um pouco, eu estou te perguntando isso porque eu estou pensando para mim aqui isso. Em algum momento você fica confortável? Tipo, tô fazendo a coisa certa, o mundo com todo o desastre real, latente, estou bem, não no sentido de privilégios e tudo mais, mas tô, tá legal, tá certo isso aqui que eu tô fazendo. Você consegue sentir que tá tudo bem? não, é isso que eu estou falando. Eu acho que assim, a gente precisa tentar se manter conectado. Então, assim, eu escrevo muito. E eu escrevo muito sobre muitas coisas.
sabe? E componho, e que não sei o quê. Então, assim, eu acho que nem tudo que a gente produz, por exemplo, é uma coisa que vai servir, entendeu? Né, o que tem qualidade artística, estética, política, poética, não sei. O que eu estou tentando dizer com isso é que o importante é a gente fazer, sabe? A gente fazer e a gente ter um rigor sobre o fazer e um pensamento sobre o fazer sem se egolombrar tanto de si, né? E existe um discurso muito que claro, de você se amar, do amor próprio, lógico, é super importante o amor Do próprio. amor Mas próprio, tem eu que sinto lembrar. que a gente está numa época que é tanto amor próprio, tanto amor próprio, que realmente, quer dizer, tanto amor próprio infla o ego, sabe? O Ah, egoísmo. Então, ah, caralho. então Então, começa ó. a virar uma coisa meio neurótica. Porque se você se ama tanto, então passa também a não amar o outro. E, na verdade, o amor é muito mais, na minha cabeça, uma manifestação que só acontece se existe para fora. Porque o amor é como um gesto de elo. Então, essa coisa de auto-amor, amor próprio, sim, lógico, você tem que se cultivar. Mas, assim, entende? Eu acho que existe uma confusão do que realmente você quer dizer, é como se, na verdade, você não fosse uma questão de você se amar, mas Sim. que você é próprio do amor, entendeu? Então, esse amor vai jorrar, você tem que estar, mais ou menos assim, isso que eu estou dizendo, conectado, para receber as coisas e para poder ir transferindo isso, né? Então, sei lá, então eu questiono, lógico, quando estou fazendo um trabalho, eu questiono, né? Qual é a importância dele, qual é o sentido dele. Então, por isso que eu estou falando do amor próprio, que não adianta você achar que tudo que você faz é maravilhoso e tudo que você faz é maravilhoso para o mundo, serve para o mundo. Então, é muito importante a gente, sabe, então, sobre isso eu penso. E muitas vezes tem coisas que eu amo, mas que eu sinto que são só minhas mesmo, entendeu? Ou que não é o momento de mostrar. Então, assim, essa coisa de publicar, né, trabalhos tem a ver com, né, um desnudamento total e uma coisa que você realmente quer compartilhar. E na medida que você quer compartilhar, aquilo tem um sentido, né? Por que compartilhar, né? Então é mais ou menos É, isso. E essa questão de tudo bem, o amor próprio, mas não é por causa disso, sei lá. Entendeu? Você agora você. entendeu a coisa do amor próprio? É importante, tá, gente? Cuidem-se, cuidem-se, entendeu? Porque, cara, tá Mas, ó, demais. As agora pessoas só se colocam no seu próprio Instagram. As pessoas isso. estão. É só no próprio e é cafona falar do outro. Você só pode falar de si. Sim, Então é tem uma que ser. esquizofrenia, não sei, é uma neurose, entendeu? É uma neurose coletiva, porque se você só fala de si, não pode falar do outro, então logo como que você vai combater tantas injustiças? Porque se você está sempre. Por exemplo, você fala do outro e não falando de si. Não, fala só do outro, por exemplo. Ah, alguém aí bota foto com a pessoa. Não é sobre você. Claro que pode ser também, mas assim, você está Mas aí tem um entendendo? outro já. É muito sobre Tô si. entendendo. Sobre Mas, si. ó, isso tudo que você está falando está me trazendo uma outra questão que eu tenho que trabalhar aqui com você, que é amor próprio, exposição, rede, como que se constrói isso, porque também vira trabalho, e isso é uma questão para mim de agora, recente, pessoal, que é, vou tentar resumir aqui para você me dizer o que você acha. É, quando, e isso volta lá para o nosso início da sessão da terapia, que é depois que eu tive essa banda, que eu idealizei o que é se ter uma banda, e eu achava que o lance era o sucesso, tchá, 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 tchá. Eu que morava no Rio de Janeiro, sou carioca, e vivia
ainda vivo, de certa forma, numa bolha de pessoas muito legais e tudo mais, todo mundo sempre viveu ali se aplaudindo, né? Então estávamos sempre nos aplaudindo, nos aplaudindo, nos aplaudindo. E uma hora eu entendi que isso acontecia e fiquei bolado com isso e falei, caralho, calma aí, não, tem uma vaidade minha, inclusive, que não me interessa mais. Daí eu, pá, pipoquei, saí fora de tudo isso, me isolei, vim para a serra, para a montanha com a minha família, fiquei tendo filhas com a Ana Maria maravilhosas e tô há uns 5 anos aí vivendo uma vida desse jeito que é maravilhoso, mas agora que o disco que eu vou lançar ficou pronto e tudo mais, o que eu decidi fazer? E aí entra um conflito. Eu falei, porra, trabalhamos pra caralho, um monte de gente legal, de amigos e amigas participaram, sem dinheiro nenhum, não tem grana na parada, e teve gente que trabalhou pra caramba e tudo mais. Aí eu olhei agora, depois de anos, e falei, eu vou investir nessa porra, porque vai lançar o disco, então não faz sentido, né? Eu deixar isso passar, só botar ali um linkzinho na rede. E eu corria desse lugar de ficar alimentando rede social, sempre achei isso meio doido, meio bizarro. E agora eu tô pagando uma pessoa, o ex-maravilhoso, para fazer essa parte Eu quero o contato dele, ele é maravilhoso. Ele é... O ex é maravilhoso. Agência O Raio. Eu quero o contato dele. Ele é muito maneiro. Se eu puder... Liga, será que ele está aí? Não, já que ele é das redes. Ele está aqui, mas se ele tiver, ele fala. A gente vê. Fique à vontade, Wes. Ele é foda, muito querido. Ele me aguenta. Eu tô tão nervoso com a porra inteira de existir como artista que eu matei um jeito de existir dessa vaidade Zona Sul carioca da bolha e fiquei 5 anos fora dessa porra. Assim, foda-se, tudo bem, tranquilo. E agora com o disco para lançar, eu falei, não, calma aí, quero existir nas redes sociais, papapá. Contratei o ex, que é a Alice Caymmi, que queridíssima, amor, ela já tinha me falado dele também. Nossa, eu quero falar com ele, vai. Fala com ele. Maravilhosos nas redes. Não, mas o ex não é um problema, o ex é só solução. A questão o ex é solução. O ex, solução. Tá. A questão é que eu não imaginei que eu fosse agora estar investindo tempo e energia em rede social. É uma coisa muito louca, porque eu estou fazendo o que eu fugi, o que eu corri, e agora eu estou investindo nisso. E aí volta o lance da vaidade, que você falou agora há pouco. Tem uma questão com a vaidade também. E com a prisão da rede social, porque... Quando tem os posts calculadinhos, combinados, estratégias, que o ex solta para mim no Instagram, no Facebook, tudo, né, ao mesmo tempo, eu fico preso com o meu cu na cadeira, olhando a coisa acontecendo e vendo se tá tudo bem. Tem curtida, tem comentário, tem tchá. E é claro que uma hora eu falo assim, caralho, olha o que eu tô fazendo. Mas tá todo mundo fazendo isso. Quando eu falo, eu não tô, tipo, dando moral, tipo, eu sou super iluminada. Não. Eu tô falando como vítima desse processo. Eu tô dentro desse processo. Eu tô pensando também sobre isso. Né? Mas é que eu acho que é uma tendência. A gente está num momento que é uma tendência. A rede social, ela pode... Teve uma época que todo mundo compartilhava tudo. Então, são momentos. A gente está num momento que é selfie sobre si. Você não deve... Depois o Wells vai me dizer se eu estou certo ou errado, mas você não deve compartilhar coisa que não é você. Mas eu tento me segurar, mas tem uma hora que eu não aguento, porque eu quero compartilhar o meu amigo, porque eu... Então, é uma coisa também que não condiz com o meu coração. Às vezes, eu me controlo na rede,
porque também às vezes sou criticado, às vezes fica uma coisa assim. Sei lá, às vezes eu ajo assim, por exemplo, porque a rede gera uma paranoia. Então, Mas todo como é que mundo. você, como que você lida com essas críticas aí dentro aí de você, do seu coração? Não, eu só penso assim, pô, preciso fazer que a minha rede dê certo, entendeu? Só que, tipo, bosta que é desse jeito, que as pessoas ficam observando esse tipo de coisa. Porque, na verdade, assim, a rede em si é o de menos. No sentido, assim, que eu quero dizer na verdade, aquela coisa do amor próprio. Cara, amor próprio é fundamental, né? Sim. Mas, lógico, fundamental, não estou falando que não é. Mas o que eu quero dizer é que você não pode ficar só inteiramente focado nisso. Entendeu? Amar o outro é ótimo, é maravilhoso, e o amor tem a ver com isso, tem a ver com o próximo, entendeu? Outras coisas são outras coisas. E aí o que acontece, na verdade, é que às vezes você fica muito egolumbrado dentro do seu universo, dentro da sua Uhum, bolha, dentro da sua. Na verdade, dentro de si próprio e só. Entendeu? uhum, Então eu tenho sentido isso, assim, como uma energia geral, não é contra ninguém, falando de ninguém. Eu acho super importante trabalhar as redes, acho super importante que dê certo, que seja um trabalho bem feito, um trabalho cuidadoso, um trabalho inteligente. Também, né, que não seja uma coisa que, que não dê prazer, né? Mas é isso, acho que existem muitas formas também. Assim como existem muitas formas de se fazer cinema, de se fazer música, há também de se fazer sua performance na rede social. Mas, de certa forma, há algumas coisas que a gente vê que é o que chama atenção, né? Que é o que, pá, mas não sei se a gente fugiu muito da conversa, né? Porque a gente estava falando de. Por que, que a gente chegou aí, né? Mas a gente estava falando dessa coisa de a gente acha né, que o nosso trabalho, né, tem um sentido, né? Como uhum. então eu estava falando isso. Acho que o fazer e você está o tempo todo pensando, descobrindo qual é o sentido que aquilo tem de ser compartilhado para o mundo. E você fazer autocrítica. O Daniel Castanheira me ensinou muito isso, né? Realmente fazer a autocrítica, sabe? Ele acha, eu sou artista, tudo que eu crio, eu lírico, a onda É toda. maravilhoso, Entendeu? né? Isso tudo atrapalha muito o artista, o vigor dele. E fica muito focado no seu amor próprio. Eu sou gata, eu sou gostosa, tudo que eu faço é Na sua bom. vaidade Tudo que eu mesmo, é. canto, tudo que eu produzo. Eu sou um escritor fodão. Então, não existe. O meu pai, a minha mãe que me diz, né? Minha mãe, Paula Gaetano, que meu pai acordava todo dia às 5 da manhã, trabalhava que nem um doido, assim, tipo, trabalhava mesmo, sabe? Com muita disciplina. Eu nem deveria ter usado a palavra doido, porque justamente é isso. Ele É é o doido. contrário, O Kleber é disciplina, doido, né? doidão por aí. Meu pai não era É. doidão por aí. Meu pai tinha um rigor que eu não tenho. Enfim, que pouquíssimas pessoas têm. Um rigor mesmo, de trabalho, de pensamento, entendeu? Um rigor das suas relações, entendeu? Dos seus afetos, sabe? Não tinha uma superficialidade, assim, oba-oba. Sim, Há mas eu momentos, mas é sinto, muito importante a mas gente eu sinto, trabalhar para né? se conectar, Eu entendeu? sinto na Trabalhar para. sua, sim, mas eu sinto na sua, e eu acompanho você, claro. Eu sinto na sua performance, na sua exposição nas redes, né? E antes, quando não era só rede, também sentia que você tem um rigor, uma coisa séria, uma coisa pensada, uma coisa que não está ali à Mas eu não toa. sou estudiosa, mas eu não sou estudiosa, eu sou assim do fluxo, mas eu tenho um rigor assim. Eu tenho uma seriedade, tenho um rigor, Sim, porque eu não estou aqui para ficar também, enfim, de bobeira. eu sou legal, não, porque tem que ter um rigor. Eu acho que a questão da arte, ela é muito séria, né? Ela é muito séria. A gente está é séria para a gente, é séria para o mundo, é sério. Você não precisa fazer um trabalho panfletário, político panfletário. Isso não quer dizer nada.
Ah, é sério porque é panfletário? Não, nem, não necessariamente. Existe um rigor de muitas camadas, né? Que vai envolver política, vai envolver estética, vai envolver ética, vai envolver imaginação, vai envolver poesia, vai envolver tanta coisa. Magia, né? Sim, Espírito, cura, Exu. estar no mundo, Exu. Então é uma coisa assim que realmente às vezes eu acho que eu não quero falar dos outros, porque os outros é uma coisa tão vaga e tão geral. E às vezes Sim. também fala, porque ele, os outros, as pessoas, às vezes é chato até, porque todo mundo é um pouco isso, tá? Que eu vou falar. Até esqueci o que eu ia falar. Deixa eu falar. É, mas era isso aí, né? É porque tá falando, né? Não, mas tipo assim, eu não gosto. Tipo, tudo que eu faço é bom. Entendeu? Cortou? E aí, Não, acho que não é tudo que eu faço é bom. Eu faço tanta coisa ruim aqui que eu fico, às vezes, desesperada. Oh, meu sim. Deus, que horror! Vou ter que trabalhar, ter que escrever mais, ter que Aí, compor, aí meu eu quero Deus. falar uma coisa sobre isso, para trabalhar aqui comigo. E aí não é só uma questão que eu estou me identificando com esse problema, e aí deixa de ser para mim, faço questão de trabalhar isso, uma questão do artista, da pessoa artista, sabe? De vez em quando o problema, o conflito é não o ruim, o errar no lugar da expressão e da exposição e tudo mais. Mas sim por exemplo, eu dentro de casa, assim, com as minhas filhas, por exemplo, sabe? De vez em quando eu posso estar me sentindo pleno num trabalho que eu estou conseguindo chegar num lugar de expressão que eu sei que eu estou sendo sincero e que eu vou expor isso ou não, ou é só para mim mesmo, mas num dia de estresse, o que for, eu tô dentro de casa perdendo a minha calma e, por exemplo, dando um esporro na Odete, que tem 6 anos, tipo, sabe? Então não tem esse lugar que não dá para ser perfeito, né? O tempo inteiro em todas as camadas, mas isso me machuca quando eu vejo, quando acontece de eu ser um pai que não está no ideal do meu pai, de ser o pai legalzaço, ou um companheiro para Ana Maria que tá junto pra caralho, fazendo todas as demandas e tudo mais. Volte e meia tem um tropeço numa pedra no meio do caminho que desanda. E aí não é só uma questão de ser artista, de estar trabalhando com o que a gente fala e tudo mais. Não, eu entendo, mas assim, sei lá, às vezes você tá irritado mesmo, tá nervoso com outra coisa, chega a criança, papai, papai, começa a chorar, insistir que o patinho quebrou, você fica nervoso, faz, não sei, eu faço isso também. Às vezes eu Mas perco a cabeça, assim, mas tem um limite. você mãe, não sente isso de vez em quando, que mesmo que Lógico. Não, faça não, lógico. sentido, ficar nervosa e tal, tipo, caralho, exagerei. Isso é Parece. humano, né? E aí, mas de vez em quando parece que é um monstro. Eu me sinto de vez em quando Não, um isso é monstro. humano. O que acontece, isso é humano. O que acontece que eu acho é que está todo mundo estressado mesmo. Tem muito estresse. Né? É um tempo, uma velocidade que não é humana, que não é natural, que não condiz nem com o tempo da natureza, nós humanos, da natureza toda. Então, assim, a gente está. Tipo, muitas vezes a gente tem a sensação que a gente não faz nada, nossa, como que a gente vai salvar o mundo? Mas, assim,
A vida, ela a vida é ocupada de quê? Dormir, acordar, se alimentar, alimentar seus filhos, limpar seus filhos, ensinar seus filhos, entendeu? Trabalhar, plantar, cozinhar, fazer um De- exercício. A vida toda disso é essa. tudo. Aí você tem que fazer tudo isso, mais o quê? Mais o trabalho, mais tá em várias frentes, ativismos, não sei o quê, e ainda por cima tá na rede social e no Zap, tendo 40 reuniões ao mesmo tempo, panfletos, divulgação, questões, grupos, mil questões urgentes que te afligem, vão te conectando, fazendo trabalhar com isso, com aquilo, projetos pululando na tua cabeça, contas para pagar, e isso é desumano. Esse sistema todo nos torna totalmente nervosos. Então a gente grita com as pessoas que a gente ama, então a gente não tem paciência, respirar fundo para falar com uma criança direito, mas a criança também não tem com a gente, porque ela também está já neurótica na situação. Então é muito complicado, entendeu? O normal não é nada disso que a gente faz, nem tá aqui nessa internet, nem tá trabalhando para caramba, nem tá fazendo show no mundo todo, pegando avião, indo e voltando. Isso não é, isso na verdade só cria estresse para o corpo e não permite que a gente tenha uma vida plena, que Não é basicamente eu orgânico. acho que é a vida das pessoas, não sei, talvez, né, indígenas ainda cuidam então eles cuidam do seu entorno. Como que eles vão cuidar do Japão? Eles cuidam do seu entorno, da sua floresta, então também é de dentro para fora, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de organizar meu tempo porque eu sinto muita sobrecarga de muitas coisas ao mesmo tempo, numa velocidade que não é natural, não é, por exemplo, uma velocidade que as nossas mães experimentaram com a nossa idade, com filhos pequenos. Então, elas sabem, por exemplo, o que é ser mãe, sabem de tudo isso, mas eu acho que ser mãe Claro. hoje, por exemplo, é outra velocidade, né? É outra As, demanda. E com a a- as, pandemia, as então, mãos de é antes não terrível. sabem o que é ser mãe agora. Seria isso? É, Aos pais, as mães. eu acho que muda com o tempo. A gente está numa. A gente tem, enfim, muitos desafios e é um tempo muito inóspito, né? Em todos os sentidos. As crianças não podem. Eu ainda corria na rua sozinha. Eu Sim. corria na rua sozinha, brincava na rua, no bairro, amigos, pracinha, a onda toda, andava, ia, né? Bicicleta, jogava bola sem minha mãe. Com a idade da minha filha, eu já estava na rua. Não, não existe isso agora, né? Não, pelo menos na cidade grande. É, Sim. O que entendeu? mais Mas, que a enfim. gente pode? Não, eu acho que tem e tudo isso, né? Mas eu queria muito que você lesse um poema do seu disco, ou o que você quiser, um Sim. poema. Ó, tem um poema, eu não tenho nada de cor, eu não decoro nada. Isso é mais uma coisa que a gente pode qualquer dia trabalhar numa próxima consulta. Tem uma música do disco que se chama Instauração, que a gente gravou eu com a minha amiga Ava Rocha, não a minha terapeuta, e é pro Tunga, pro artista Tunga, nosso amigo, que eu fiz quando ele morreu, porque além de todas as aventuras e experiências que a gente teve e que são essenciais, inclusive para eu estar aqui agora com os poucos músculos que eu tenho que se contraem bem, tem a ver com Tunga. E aí, quando ele morreu, eu estava sozinho em casa, a Ana Maria tinha viajado com as crianças, a Ana Maria que me ligou para falar, foi, a gente já estava sabendo que ele estava no caminho. Aí ela me falou, foi, eu estava sozinho, a gente morava numa roça, assim, e eu fiz a música na hora. E vou ler,
tá bom. Eu vou ler o poema, não vou cantar. Tua língua, trampolim, tua pele escama, dedos trança, homem-bicho. Híbrido, híbrido, híbrido. Cada passo uma esquina, que bifurca eternamente gera espelhos, cada corpo imensidão. Todo gesto entranha, voz e sonhos na instauração. Efêmera, efêmera. Agora. Desdobramento poliglota no horizonte indefinido. Desdobramento da matéria no remendo no tecido. Roda o mundo todo dentro do seu globo ocular, roda o mundo todo. Amigo de estrelas, esquimóis, panteras negras, amigo de sereias da aurora boreal, transformou-me em mutante, transmutou-me em alguém que não conheço e gosto mais. Essa é pro Tunga. Tá lá no disco, na Carnívora. E eu acho que você, como Ava Rocha, para além de terapeuta, minha amiga e cantora e tudo mais, quebrando o feitiço aqui da live, deve identificar bastante, né, do que eu falei. Totalmente. Totalmente. O Tunga tá bem aí, ele. vivo no seu poema. Muitos desdobramentos, né, propostos, né, ficar do lado dele, só ficar do lado do Tunga, né, com ele ali respirando e conversando, porque ele falava muito, porque sabia muito, mas também escutava muito, né, e queria escutar, né. Então só estar perto já era uma abertura de janelas incessante, né. Para mim foi essencial, assim, a construção que chega no que eu sou agora passa pelo Tunga. Não tem jeito. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Você estava falando do Tunga, né? E aí eu também estava passando aqui, né? Eu comecei a ver aqui o que as pessoas estão falando. Nossa, tem tantas pessoas ótimas, seriam ótimas, analisados em potencial. Pessoas maravilhosas, ó. Malu Maria, Henrica Bernadelli. Bernadelli. A gente falando aqui do Tunga. Estivemos muito juntos. Maurício Tagliari, chamando geral depois aqui pra festinha dele. Lá do disco dele. Maú, maravilhoso. Vamos. Estaremos lá já já. Porque as pessoas estão fazendo muitas perguntas, estão se identificando com o que eu achei que o Maurício... Eu acho que o Maurício... a Mariana e o Enzo aqui. Beijo grande. Oh, que beleza! O Enzo... A terapia na rede social é assim. Entra. É um oi geral, né, galera? O Maurício podia entrar aqui para falar. Você acha que vale a gente quebrar a sessão? Para o Maurício falar quebrar a sessão de terapia um pouquinho para o Maurício fazer uma chamada, porque é um negócio importante que ele vai fazer já já, né? Claro, se ele quiser sim, senão a gente dá o spoiler. Maurício, o que você acha melhor? Escreve aí pra gente. Te dá o spoiler, o que ele vai fazer exatamente? Ele vai estar 10 horas da noite lançando o disco dele, não é isso? É isso. Maurício, eu vou ter que sair. Tagliari, maravilhoso, meu amigo maravilhoso. Quem é o Maurício Tagliari, para quem não sabe, os cariocas, está cheio de carioca ali. Talvez não saiba. Os cariocas mais desconectados. Maurício Tagliari, músico, sinistrão aqui de São Paulo, vai lançar disco também. É o cara por trás do selo YB, que é quem está lançando Carnívora, né, Botica? Justamente, então, que só é... Então, e o Maurício, eu acho que a minha primeira experiência
na pandemia de uma amizade que eu tô fazendo sem presença física. Porque eu já me sinto amigo do cara, assim, e claro que a gente vai aprofundar essa amizade e tudo mais. Mas é a primeira pessoa que eu me sinto amigo sem ter apertado a mão, dado um abraço, sabe? Tipo, foi, É que ele é inclusive, maravilhoso. O Maurício é maravilhoso. O Maurício, ó, ele sabe tudo de vinho, isso é uma tudo de informação. cerveja, cozinha bem pra caramba, desenha bem pra caramba e é meu parceiro também. Eu gravei no disco dele, quer dizer, a gente fez no disco anterior, eu sou parceira dele. Eu canto no disco e compus uma música com ele e me orgulha muito essa música. E agora ele está lançando o segundo, né? A segunda, uma ou dois, né? Ah, espero não esteja falando as coisas Talvez seja o erradas, mas terceiro. Eu acho que é o terceiro de uma trilogia. é o Não tenho terceiro. certeza. Eu Cadê? acho que é. Mas é isso, cara, vale a pena, é imperdível. E tô morrendo de saudade também de ver ele, pessoa maravilhosa. Viu, Maurício? Um beijo para você. Beijo pro Maurício Total, que vai lançar o disco dele Né? Que hoje, já já. ele e é isso, ele é o selo que está lançando o disco, né? E o disco Carnívora de Botica. Botica. Isso. Ó, É, Maurício, essa terapia sempre, para mim, muitas questões parecidas, o Maurício. falando. Mas então, mas assim, a minha mãe de padaria também, o Maurício sabe. Porque assim, tudo eu ligo para o Maurício, onde tem uma padaria boa em São Paulo? Maurício, o que, que eu faço com o meu disco? Maurício, para que eu ligo? Maurício, Maurício, Maurício. Eu tenho É falado com verdade, é ele maravilhoso. bastante e foi você que me deixou tranquila, assim, para falar com ele do jeito que eu tenho falado, porque eu tenho ido muito no zap dele para falar, Maurício, o que, que você acha aqui de eu fazer isso assim, assim? E eu me dei a liberdade, porque eu não sou uma pessoa que vai encher o saco dos outros de bobeira, porque você, dona Ava, falou, não, o cara é maneiro, se ele tá querendo Cara, a fazer gente o tem que disco, fazer um você sinta-se à samba pro vontade. Maurício. A gente tem que fazer um samba pro Maurício, uma coisa tipo assim. Maurício, me estende a mão. Maurício é um cara legal. Maurício, não sei o que, não sei o que. Araram, duraram. Eles estão tempão. Maurício é isso, Maurício é aquilo. Maurício, Maurício, Então vamos Maurício. fazer Maurício logo. é isso. Mas eu me Cara, sinto bem, eu maravilhoso. me sinto bem na minha sessão de terapia. Ele Eu foi me sinto embora, ele foi embora. muito bem, independente dele estar aqui agora ou não, eu me sinto muito bem de elogiar o Maurício aqui na terapia. É uma coisa boa para análise, assim, para eu soltar. Isso, para Eu você falei botar o seu amor pelo outro para fora. Entendeu? exatamente. É porque veio Você tem. O que que você quer falar mais sobre o seu disco, no sentido assim, de estar convidando, por exemplo, as pessoas que estão aqui com a gente vendo, né, o seu disco, que a gente está falando terapia, mas tem um disco aí, um disco por trás da terapia, há um disco. é um Antes disco. da terapia, há um disco que surge antes da terapia. Depois da terapia surgirão outras Outras coisas que a coisas. gente vai ver. Mas É, me mas fala, porque você tem uma trajetória, você vem, por exemplo, você está fazendo terapia, está lançando um disco chamado Carnívoro, eu venho de um disco chamado Picolé da Cabeça, Picolé da Cabeça. Quer é, dizer, tem um livro, dois livros, fala deles, fala de como, entendeu? por que isso acontece? Ah, eu acho Mostra o disco, a Henrica está falando. Oi? Mostra o disco, a Henrica está falando. O disco não Mostra chegou o lá em. disco. Não, o disco não tem para mostrar. O que tem é o single que lançou na internet lá e tal. É só ir nos meus canais. Mas, enfim, E o é, clipe, fala, o você lançou um clipe. clipe, você Tem uma coisa que é lançou. importante trabalhar aqui na terapia em relação ao clipe, que também é em relação ao disco, em relação a tudo que a gente faz. Que é o clipe lançou ontem de uma música chamada Homem de Negócios. Eu gostei muito, gostei muito. Você gostou?
Que bom. E é o que acontece. A gente já estava em pandemia quando começou essa ideia de fazer o clipe dessa música, antes de ter o Maurício, o selo para lançar o disco e tal. E a ideia que a Clara Araújo e a Ana Maria deram para o clipe, que é o que aconteceu, foi: vamos chamar uma galera para fazer um clipe remotamente. A gente está falando do homem de negócios, então todo mundo interpreta um homem de negócios, junta tudo, faz uma maçaroca e joga. Qual que é a questão com isso? Que eu sei que está tudo bem, mas ainda assim me mexe comigo. É que eu sempre fiz isso, e mais uma vez fiz no caso desse clipe, que é pedir muito tempo e energia e paciência e criatividade das pessoas que eu admiro e que eu amo e tudo mais, chamar e falar: ei, gente, não tem dinheiro, tal, e tem desejo. Vocês poderiam entrar nessa comigo? Vocês topam? E isso, para mim, é um negócio muito sério, assim, muito importante, sabe? Muito profundo. Quando eu vejo o clipe lançado ontem, com um monte de gente vendo e tudo mais, eu falo: caralho, todas essas pessoas que estão envolvidas, não só os atores, são só atores porque é homem de negócios, eu fiz questão de que fossem homens para representar esse estereótipo bizarro. Mas a questão é muito emocionante ver a disposição das pessoas de toparem os barulhos, né? E não foi a primeira vez, pelo contrário, tem gente que não tá me aguentando. Você e o Léo vivo mandando recado, falando: aí, faz aqui pra mim uma parada aqui agora, aqui, topa, de novo, mais uma pisinha. Não, mas bate um lugar de emoção. Você contrata a gente também, tá? Você também já contratou a gente também. É verdade. Boas. A vida é assim, troca, amizade. Não, a vida é assim, mas de vez em quando eu... Tá falando que está sempre trabalhando com você. Está dizendo que graças a você que ele está trabalhando bastante, ele disse. O João Velho? Mas sem culpa, sem culpa. Você ganha, recebe porque merece. Você é uma pessoa carismática, uma pessoa que sempre doa seu amor, sua alegria, seu carinho para as pessoas. Deve ter feito merda por aí. Muita. Mas a vida é assim mesmo. O importante é que a gente quer melhorar, que a gente sabe que a gente não ficou nervoso. Eu acho que o mais importante é a gente reconhecer o erro, reconhecer que errou, entendeu? Ou reconhecer coisas. Mas tentar não se culpar, porque a questão da culpa é horrível, né? E, sobretudo, botam culpa, né? A culpa é sempre quase que uma percepção do outro sobre você. A culpa é verdade. É sempre a culpa vem de uma percepção que o outro, da interpretação que os outros têm de você. Então você vai se sentindo culpado de uma coisa, mas no fundo é isso, errar é humano, não pode ter medo de errar. Eu acho que isso vale para a gente no palco, por exemplo, no ao vivo, ou mesmo na feitura de uma obra. Quer dizer, errar faz parte, errar é errar, né? Uhum. Estar em movimento, andando, vivendo, experienciando. Então, a gente tem que se permitir errar sem culpa, né? Mas eu acho isso dificílimo. Para mim é dificílimo. Errar. Eu mudei muito. É muito difícil. É muito difícil, porque todo mundo tem medo de errar, mas assim, uma coisa que me ajudou muito foi perder. Quer dizer, você não perde completamente. Sempre, como eu falei antes, bem no começo. Cada dia é uma luta. Então, um dia você está com muita coragem, outro dia você está com medo. Mas, assim, o fundamental é ter coragem para errar e assumir o erro, porque o erro é o certo. Mas a questão para mim, mas a questão para mim não é o erro em si.
é a culpa gerada depois do erro. Assim, beleza, vamos lá, vamos acertar, vamos errar. E aí, quando erra. Não, 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 desculpa, eu vou refazer. E aí eu vou. Não, mas não é um problema, não é um problema, ao contrário, é isso que eu estou dizendo, não é um problema. O problema é você sentir culpa. Não Culpa, pode porque a gerar culpa pode ser culpa. uma coisa paralisante, não, porque a culpa pode ser uma coisa que te paralisa. Te paralisa numa situação muito ruim. O mais importante que a culpa, realmente o que é revolucionário, é você reconhecer o erro e transformar ele na prática. Porque não adianta você ficar na culpa. Tem muita gente que, na culpa não faz nada por aquilo. E continua É. repetindo aquilo. Isso, estamos falando de erros ligados a muitos tipos de erros éticos, né? Muitos tipos de erros artísticos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Errei a nota, Deixa eu te fazer uma pergunta errei... mais suave do que o erro ético, por exemplo, que pode ser uma coisa muito funda. Mas você, cantora, compositora, que se mostra e se joga, quando você, por exemplo, erra uma letra, eu estou te perguntando isso porque é um problema para mim, a questão de letra, de decorar, ou não questão de decorar, mas de estar com a coisa dentro. Eu tenho um problema muito grande com conseguir falar as palavras que estão ensaiadas para serem faladas. Eu não consigo, normalmente no palco, eu erro, esqueço, e a forma que eu preencho o esquecimento de palavras é horrível, é vergonhosa, eu não consigo dar um jeitinho. Você você se sai bem, assim, você fica tranquila com a forma, se é que você Não, erra nesse sentido? eu erro o tempo todo. Então, eu erro o tempo todo, sempre errei. Então, antes, eu tinha muito medo de errar. Quando, por exemplo, na época do diurno, como era a minha primeira experiência assim, na música mesmo, eu tinha muito medo de errar e me esforçava muito para acertar, né? Foi bom, porque eu aprendi muito nesse processo. É bom você querer acertar, entendeu? É bom você querer acertar, estudar, melhorar e tudo. Mas eu sempre errei e eu fui percebendo que, que eu tinha que ter o erro como meu aliado, né? Porque o erro ele se tornou um instrumento meu, um Sim, instrumento de um amigo, o melhor amigo que eu levo para o palco é o erro. é ruim. Isso vai me ajudar. A terapia Não, eu tá boa. resolvi que eu erro mesmo. Eu resolvi que eu erro, mas que eu erro porque eu tô vivendo, então eu não posso. Eu não sou o tipo de cantora que vai reproduzir algo. Reproduzir. Então, cada show meu é de um jeito, cada vez que eu canto também é de um jeito. E eu não tornei assim, entende? Nesse sentido, eu tentei trazer para esse tipo de erro uma dimensão poética, trazer um sentido para ele, né? Então, Sim. na verdade, não existe Oh, erro, porque tudo está se fazendo e se transformando, e eu é que sim. mando. Eu é que mando. O Vira uma palco é meu, a voz é dimensão. minha, a música é minha, eu faço o que eu quiser. Vira uma Agora, dimensão quando de. é a música. Né? O Não, erro vira às uma. vezes eu não gosto muito de interpretar coisas, assim, por uma música Não, mas brasileira. estamos aqui na Não, terapia. Tá, entendi. não, às vezes, então, eu tô falando, às vezes eu não gosto. Às vezes eu fico mais insegura quando eu vou interpretar assim músicas. Por exemplo, eu fui fazer, enfim, músicas de intérprete, músicas importantes brasileiras e tudo, que eu não tenha de fato estudado o suficiente, porque às vezes isso acontece, vem aqui cantar fulano, não tem ensaio, um ensaio, meio ensaio, uma música dificilíssima. Então eu não gosto disso, porque, por exemplo, se eu vou fazer, você vai fazer o show cantando fulanito de tal. Então eu já não sinto assim, como não é o meu show, o meu trabalho, o meu negócio, eu sempre quero acertar mais pro outro, entendeu? No trabalho do outro. Tipo assim, vem aqui Sim, no meu show, cantar minha música. Pô, é o teu show, quero fazer direito, para fazer você pagar mico, né? Chamar uma pessoa que não
tá errando pra caramba. Mas Então eu aí me eu quero. preocupo mais Não, com o outro, comigo eu não me preocupo tanto. mas só que aí, se você não acha, pensando agora em você mesma, que se você conseguir, você, multiplicar essa beleza e potência do erro, ela não vale a pena, inclusive, para a sua participação no show do outro, da música do outro. É isso mesmo. Não, Vamos. mas isso acontece, mas isso acontece. Tu fala, faz o que você quiser, erra, tá tudo bem. O que você faz é maravilhoso, só que eu não gosto. Eu falo, não, mas eu não, por que esse negócio de erro? Eu acerto. Eu sei acertar, eu não Eu erro o também tempo todo. acerto. Eu também acerto. Eu acerto mais do que eu erro. É porque vai criando a imagem da coisa. Então, às vezes eu falo assim, porque, vem aqui cantar uma coisa dificilíssima. Não tem ensaio. Mas por que não tem ensaio? Não, você chega lá e canta. Como assim você chega lá e canta? Não, calma aí, né? Você Calma chega aí, lá e calma aí. canta. Eu quero ensaiar, eu quero fazer direito. Então, às vezes, a pessoa confunde. Me olha e Sim. confunde. Acha que eu vou lá, que eu sou porra louca, que eu faço qualquer coisa. Mas não é bem Tá louco, assim. imagina, não, é impossível, imagina, olha só, eu vou te expor agora, que eu sei que eu posso, nessa camada. É, a gente, né, já trabalhou juntos várias vezes, mas a gente acabou de trabalhar juntos, estamos trabalhando juntos na coleção Cafuné, e uma coisa que está bem clara para mim é que você não tá à toa na parada, mesmo com toda essa expansão, essa liberdade de ideias e comunhão e troca que é o que acontece quando eu trabalho com você, e imagino que todo mundo sinta igual, você não tá de bobeira na parada, porque as nossas conversas sobre a sua composição para a coleção Cafuné, você tá super aberto e tudo mais, mas eu sinto quando você fala, ó, maneiro e tal, mas tem um negócio ali que podia ser melhor, da minha parte mesma, né? Não tá de bobeira, não tá à Eu toa. não quero fazer as coisas bonitas, mas é mais importante para mim o sentido, que aquilo tenha uma beleza, que aquilo exista, que aquilo tenha uma vida, do que exatamente procurar uma perfeição, né? Mas a Henrica estava falando, um show de erros, um show de erros. E assim, o meu show foi se tornando, assim, já os últimos shows que eu estava fazendo, era literalmente um show de erros, mas assim, eu estava cantando certo, não era isso. Mas No assim, melhor sentido, é isso? sempre. No Não, mas porque eu fui criando um artifício do erro mesmo no meu trabalho. Então eu vou olha criando só, desafios impossíveis, não coisas para me ajudarem, mas coisas para me atrapalharem, porque isso vai sim, criando, vou entrando numa espécie de ritual, entendeu? Numa espécie de, sei lá, vamos supor, eu boto um copo de vidro na cabeça com água, estou cantando, preciso estar afinado, preciso prestar atenção nos instrumentos, o copo vai cair, vai quebrar, vai espatifar. mas não vira Então é uma acerto, situação de então? risco que promove o erro. Aí eu esqueço uma. Então eu fico pensando no copo, daqui a pouco eu esqueço uma palavra. Mas ela deveria tirar o copo da cabeça porque a cantora tem que cantar, né? Ficar botando um Sim. problema na cabeça. Mas eu boto o problema na cabeça. E aí, o que acontece? Mas por que eu faço isso, na verdade? Eu faço isso porque eu estou me divertindo, Porque porque eu estou fazendo o meu show, porque é um show de circo, de palhaço, de uma loucura toda, e porque aquilo me conecta, aquilo faz eu criar um centro, quer dizer, eu preciso. Na verdade, não é que aquilo me atrapalha para errar, eu acerto quando eu. isso que eu ia falar. O que você está me dando. Mas é uma performance, não vai ser sempre assim. Mas olha só, vamos lá. Eu acho que se eu puder tentar sintetizar o que você está falando, me parece que tudo é acerto. E isso eu falo de uma forma maneira. Tudo é certo. Então E você tudo é erro. quebra o público, de certa forma, porque tudo está caindo, tudo está errado, mas está tudo certo, tá tudo maravilhoso.
tá caindo, tá todo mundo levantando o tempo Mas não inteiro. é tudo, eu também estou exagerando, né? Estou exagerando, mas existe. Não sei, por exemplo, a Rica está falando de desconstrução do erro e tal. Mas existe uma coisa assim, mas isso é muito uma coisa assim do meu show que eu fui criando ali. Não vai ser sempre assim. Tem um componente do que eu estou falando que é de performance, né? Mas, contradizendo, assim, me entregando um pouco, o erro, logicamente, é uma coisa que nos incomoda. A gente quer tá Bem na fita. certo. Você tem Fazendo que rir. O bonitinho. lance, eu acho que a gente tem que rir da gente. A gente não pode se levar É, 100% a é. sério. Ah, eu sou tão isso, ah, eu sou tão aquilo, ah, Eu acho que ah, 100% a sério. eu errei, eu vou me matar. Eu vou me Não, matar porque eu 100% a errei. Não, eu sério, acho que a gente tem que rir. 100% a sério é ter que fazer terapia a vida inteira, 5 vezes por semana. Vai tomar no cu 100% a sério. Não dá, não é legal, não é saudável ficar se levando Tem que 100% rir de a si sério. próprio, das É. situações, tem que rir assim e pensar que isso, para mim, o palco é como um terreiro. Eu não estou ali para cumprir função para ninguém. Eu estou ali para virar Sim, com todo mundo junto, com todo mundo junto. Para mim é todo mundo junto. Não estou ali para cumprir é, serviço dos é, outros. entendi. É E sim tipo, para estar junto com todos, vivendo aquilo, entendeu? Estando juntos, juntos. Então, isso é uma coisa. E assim, qualquer movimento é fruto daquele momento, entendeu? Da experiência daquele momento, entendeu? sim, Então, existe mas um sentido, mas mas é não existe um roteiro. momento ou é o agora daquele momento a cada milímetro de segundo que passa? É um espaço de invenção, é um espaço de conexão espiritual, entendeu? É um espaço que tem que haver de liberdade, é um espaço onde você precisa entrar em estados que te permitam se comunicar, entendeu? Comunicar o que você está querendo dizer. Então não é só saber a musiquinha certinha, é mais do que isso para mim. Eu só acerto quando eu realmente estou totalmente tomada pelo Tomada. sentido total da coisa, entendeu? Então, isso, por isso que eu digo, é todo um trabalho de camadas, não é fácil, não é simples para mim. Eu acho que existem artistas ou cantores e tudo que eles dominam as questões com muita mais tranquilidade do que eu, assim, no sentido de Olha, saber você. executar com perfeição as coisas, mas é isso que eu estou falando. Para mim é outra coisa, entendeu? Para Eu mim é acho outra que quando coisa. você fala isso, para mim, me ajuda muito aqui, terapeuticamente falando, porque eu tenho o meu problema no palco, quando é a hora de cantar nesse lugar, né? É justamente preocupado com realizar a coisa nesse lugar de não errar a letra. Tá, 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 tá. E isso fica na minha cabeça durante, sabe? Na hora que é para acontecer isso que você está falando, a macumba, né, a bruxaria da jogada mágica, eu tô na minha cabeça falando, não, não posso errar, tem aquela música que eu tenho problema que vai chegar. Eu tô cantando uma música e pensando na outra, que vem daqui a 5 músicas, que o repertório tá me falando ali no chão. E isso é uma bosta, né? Porque isso quebra a magia total da Mas coisa, eu né? fico assim também. Eu fico assim Você fica também. também? Eu fico com medo o tempo todo, mas é que é uma coisa assim. Não é que eu não fico com medo. Eu fico. Não é medo. Tem atenção, a atenção está presente. Então é uma guerra. Então, Uhum. que acontece? Aquilo tem que te despertar é coragem. O que não pode é te travar, entendeu? Aquilo você tem que responder com coragem. Você tem que então, você está atravessando uma estrada, você está numa guerra, você está. E vai vindo, de repente chegou aquela hora, a letra, caramba, e você vai, você não pode entregar os pontos.
entendeu? Você não pode entregar os pontos porque você está indo. Você está indo, você, errei, errei, eu odeio isso. Errei, para a música. Não dá, não dá. Gente, para a música, não. Eu fazia isso, mas teve uma hora que eu não faço mais isso. Só se for assim, imprescindível. Mas às vezes fica uma coisa meio... Uma coisa assim que não precisa, sabe? Vai em frente. Quem me ensinou isso foi mas aí é engraçado. Aí você me fale também de você. Mas assim... E eu tô falando que faz muito tempo que eu não dou show, assim, né? Para além da pandemia. E aí o que eu tô lembrando agora, que é engraçadão, e eu não sei se eu gosto dentro de mim aqui, é que quando eu errava, por exemplo, letra, tipo, dava um vazio, não sei o que eu tenho que falar agora cantando, ou eu falava, tipo, tipo, e que ficava bizarro mesmo, sabe? Tipo, o que aconteceu que tinha uma letra falando uma parada e de repente uma coisa meio... Então, não pode pensar. Não pode pensar. Quem tem que resolver é o teu espírito. Você tem que já tá em outra. Quem resolve outras coisas. Porque na hora você não tem tempo, você vai fazer qualquer coisa. Eu já fiz, cara, já paguei cada mico. Situações, assim, por exemplo, de estar tocando um festival em Brasília, lotado. E aí era o Sergito Machado na bateria, e ele nunca tinha feito show, e a gente não ensaiou, porque a gente já doido também, vamos lá. E aí, a gente, na hora de Hermético, eu não sei o que aconteceu, enfim. Eu só sei que eu comecei a cantar tudo errado, Hermética toda errada, mas assim, é uma música que as pessoas conhecem. Sim, super. Outra melodia, outras entradas, outra coisa. Eu peguei a letra e mudei ela. Eu não estava entendendo o arranjo, eu não estava entendendo nada. Outra música. Você cantou outra música. E a galera lá tocando e não sei o quê, todo mundo nem aí, porque a gente já combinou isso mesmo. O combinado é esse. Errei, vai, errei, se vira. Não sei se vira. Não quero... não sei a nota, se vira, você não é músico, você não é foda. Você não é bruxo. Não sei o que, eu sou muito assim. Se empodera, não me pergunta, vai. Não para, não. Então, a galera tava como? Tocando lá a parada deles. Eu completamente perdida, fazendo performance, cantando qualquer coisa. E quando terminou, todo mundo aplaudia. Aí, no final, uma galera, os jovens vieram, me rodearam. E aí uma galera falava assim... A gente amou a Hermética, a gente amou. Essa! Eu dizia, Dura, a gente adorou essa versão e não sei o quê. E você querendo dar... Eu fui muito cara de pau, não é? Porque eu fui muita cara de pau. Eu cantei mesmo, tudo errado, mas eu tava lá. Você quer, não sei o que. Uma encenação. Então a pessoa pensou assim, é uma nova versão. Eu poderia ter foda! Festival de Brasília. Pessoal, entendeu? Então, se assume uma coisa, acham estranho, mas não acham que é um erro. Entendeu? Mas já me ajudou muito. Eu vou lembrar disso quando for possível dar um show. Eu vou lembrar dessa terapia aqui para mandar esse foda-se produtivo. Tá bom. Beleza. Não, mas é o equilíbrio, né, entre o rigor, porque a gente está falando assim do erro e tal, né? Mas é isso, eu também não gosto de errar, eu gosto de acertar. Eu acho que existem erros e erros, né? Existe o erro sem noção, e existe o erro incorporado, o erro que é vivo, o erro que... o erro do bem, entendeu? É isso que eu ia falar. Talvez a gente trabalhe muito antes do show para errar melhor, né? E depende muito da situação, é isso que eu falei, pô, depende, se você vai fazer uma coisa, sei lá, vai cantar na posse, né, na posse do Lula. Oxente, uau. Tem uma responsabilidade ali, não vai errar, logo na posse. Eu acho que eu escolheria um mantra. Aquela já se convidando, tá, gente? Quero cantar na posse do Lula. Mas aí eu acho
que eu escolheria fazer um mantra, sabe? Para garantir, assim. Uma coisa assim, vamos pegar assim, compor 5 frases e a gente fica no mantra das 5 frases para a posse do Lula. Porque aí pronto. Lula lá, brilha Brilha uma uma estrela, estrela, Lula Lula lá. lá, Ai, que Maria lindo! Esperança, Lula lá. Ararararara. Lá. Cara, essa é a hora. Produção, essa é a hora. Atenção, Vamos regravar o jingle. vamos, esse clássico, sim, vamos voltar no mantra dessa geração Cadê o agora. Maurício? Já foi, Maurício YB. Vamos fazer aquele. Vários artistas. Piada. Em vez de aquela é. Lula lá. Brilhando. Lula, estrela, vai! Lula lá! O que vocês acham? O que vocês acham? Cara, vamos produzir o Lula lá já. Vou falar com o Maurício lá na live dele. E, ó, e mesmo que não chame para estar mesmo na campanha, na hora a gente bota nas redes. Vamos fazer esse vídeo Michael Jackson Lula lá total. Vamos no mantra. Tá uma boa sessão essa, viu? Eu vou sair Foi boa melhor sessão, daqui. já tá. Eu até botei meu relógio de terapeuta, que Olha a sua meu relógio terapeuta. de terapeuta para calcular a hora. É o meu relógio de terapeuta. Cadê? Dá para Deixa eu ver. ver? Aqui, ó. Nossa, mas que relógio Relógio de maravilhoso de terapeuta terapeuta. que não Ah, tá. roda. Ele é um relógio de terapeuta sem tempo. Ou seja, estamos no relógio certo. É. Ó, bem Lacan. Que dia lança Carnívora? Carnívora lança dia 23 de julho, sendo que mês que vem, junho, tem lançamento ainda de single e clipe. Ah, ainda falta para o disco todo. Então você está querendo deixar todo mundo com fome. Chega aí, carnívora, come, me come, me mastiga. E a coisa dessa terapia, botica terapia que estamos inventando todos juntos, juntas e juntas, toda quinta-feira, 9 da noite, vai ter alguém para ser meu analista, minha analista. Semana que vem é o Fred Coelho, que vai estar nessa posição em que você está, e que, na verdade, estamos todos nas posições trocando e estando juntos. E é isso. Agora a gente tem... Não, fala. Não, que daqui a gente parte para o Maurício Tagliari lançando o disco novo dele. Mas antes, assim, eu sei que você está ansioso, mas a terapeuta aqui sou eu, Botica. Eu que decido quando termina a terapia. Perdão. É verdade. É verdade. Eu decido quando termina. Você está precisando de mais análise, tá? A gente pode marcar outras sessões, marcar um horáriozinho, tal. Desculpa. Quem precisar de terapia, né? Vamos começar a fazer uma terapia cobrada. Aqui, ó. Falando nisso, ó. Olha a camiseta que a Ana Maria fez para mim, ó. Então, meu Pix, o Pix, no caso, é para o problemático em questão, né? Porque eu já estou resolvida, sou a terapeuta do assunto. Você tá rica. Já dei muitos conselhos. Então, vejam aí, carnivorapix@gmail.com, tá? Isso mas assim, para quem tá com dinheiro tirando. R$1, 50 centavos. Eu R$10. vou adorar. Alguém que tiver 1.000, bota 1.000. Alguém que tem sobrando, que não faz diferença, bota 5, 10. Não, tem gente que R$10, 10 mil reais equivale a R$1. Exatamente. É da cabeça de cada um. Da cabeça, da vontade. É livre, sem julgamento. Não vai entrar para mim, porque eu tenho uma família de 6 pessoas. Eu já vou distribuir para algumas pessoas isso aqui em casa, entendeu? Já tem uma galera. Eu acho que faz parte, acho que é isso aí. Agora, Botica, antes da gente se despedir,
eu queria fazer uma coisa um pouco diferente que a gente não fez agora nessa sessão, que é o seguinte, eu gostaria que você fechasse os olhos, né, relaxasse, né, Oxi, tá. você falasse sobre um sonho, né, o que você sonhasse agora ao vivo pra gente, enfim. Tá Acho bom. um momento assim mais, né? Vou até apagar minha luz, dá Eu vou licença. fechar o olho. Ah, para mim tá muito. Fica tudo muito claro. Uma coisa dourada, assim, né? Que, que fica ofuscando, mas quando ofusca demais, tem uma casca que quebra e uma mão de 7 dedos com unhas pintadas de roxo arranham a minha bochecha, eu fico com tesão, fico com a minha virilha amolecida, os meus pentelhos ficam úmidos e de repente começa a doer um pouco, eu sinto mais tesão, mas começa a doer mais, eu começo a não gostar. Aí me dá vontade de dar uma tapa numa bunda de alguém, da Ana Maria. Um tapa assim muito carinhoso na bunda dela. Mas o dourado, a luz reluzente, volta a me chamar para ela. E eu peço licença para Ana Maria, desculpa, mas eu preciso ver aqui o que são essas unhas roxas me arranhando. Eu vou vendo, e aí eu vou vendo que tem uma sujeirinha em todo canto dessas unhas. Essa sujeira é bem nojenta, assim, me dá vontade de acordar. É, acordei. Muito bem, Botica. Então tá, então até a próxima sessão. Filha da Semana puta. que vem eu vou ter um substituto, porque o seu terapeuta vai estar de férias. Quem vai Tá me bom, substituir vai ser o Fred Coelho. perfeito. Tá Isso é que é bom? terapia. Vamos nessa, vamos pro Maurício, quem puder. É terapia, terapia coletiva. Terapia Terapia coletiva, terapia coletiva. tem que ser coletiva, né? Isso, isso. Estamos fazendo, estamos Agora, fazendo. tá, então tá. Quer Então, um falar? beijo, vou me despedir. Não, Você quer não, falar alguma não. coisa? Não, não ia falar nada. Ia falar ia falar da live domingo, Cafuné. Domingo tem a live da coleção Cafuné. Porra, importantíssimo, porque É, às 5 horas da tarde, né? Começa a live no Instagram da Coleção Cafuné, @Coleção Cafuné, com a Helena, minha mais velha, sendo como é que se fala isso? A pessoa a que. A apresentadora, a apresentadora. âncora, a mediadora. Isso. Eu vou Apresenta você porque você é a compositora do episódio que vai estar rolando. Não, é um trabalho muito bonito, do qual né, eu fui convidada para a coleção Cafuné, que é um projeto da Ana Maria Bonjour, né, que é casada Perfeito. com você, inclusive, e você fez a direção musical, né, que é um projeto de histórias infantis, sonoras, narrações, né, com personagens, com música, né, que conta com vários escritores Tudo e vários inédito, né? músicos, compositores, textos inéditos, composições inéditas, atuações inéditas. Então, tem escritores, músicos, compositores, cantores, atores, Atores, atrizes, é. né? Atrizes, todo mundo encenando essa história como era antigamente, né? Na época da rádio, não sei. É, coleção E, Disquinho. Coleção Disquinho é referência, assim, que todo mundo conhece. e aí, domingo, eu vou estar fazendo a minha live com a Zaí Guajajara, que foi quem escreveu o conto, A Cura, né? E eu musiquei, fiz a música do conto. Tá lindo, eu tô super orgulhosa do trabalho. E vai ser apresentado pela Helena, né? Bonjour.
e que é filha da Ana, que tem 12 anos, 11, 10, 12. 12, e que é uma menina maravilhosa, que também atuou, né, narrou, enfim, uma coisa maravilhosa estar com vocês nesse trabalho, estou muito feliz. Também estou muito feliz. Está muito bonito. Domingo às 5, então eu retorno aqui para essa vida de lives com vocês. E aí, Ava, a Botica Terapia vai ser maravilhosa, porque assim, é só em julho, né? Então você vai se tratar bem, né? eu vou me Quando tratar chegar o pra lançamento, tu vai caramba estar até lá. como? Tu vai estar Pronto, vou estar como? pronto. Vou estar pronto. Vai estar Não vou errar a pronto, cara. letra. Erra a letra, vai ter que. Aí, Ava, olha só. Obrigado por ter sido a minha terapeuta, viu? Foi, desamarrou alguns nós aqui importantes. que bom. Que bom, querido. Te adoro muito, te desejo muita Te sorte. amo. Amo você, amo a Uma, amo o Léo e vamos nessa. Tamo junto. Te amo também. Eu vou mandar uma me despedir de todo mundo que está aqui. Gente muito linda, amigos muito queridos. Tata Aeroplano, Oh, que maravilhoso. bom, que bom. Maravilhoso. Obrigada pela presença. O Guga, Ferraz, Cadu Tenório, maravilhoso. Obrigada pela presença. Aninha, Obrigado, maravilhosa. gente linda. Muita gente. Tereza Seiblitz, né? Poxa, Muita que gente linda maravilha. passou por aqui. O Biel Gomes, a Malu Maria, muitos músicos aqui de São Paulo. Pô, demais. Então, a galera de São Paulo, vou ficar chegando também aqui na área, né? Abraçado com a YB, maravilhoso. Que bom, saudade Saudade demais. enorme, que bom. Obrigado a todo mundo. Vamos nessa, Ava. Beijo imenso. Obrigado. Beijo.